Não tem problema nenhum de trabalhar para os outros, de trabalhar de carteira registrada, do que for preciso. Só que eu tenho sonho. E o meu sonho é ter meu negócio próprio. O meu sonho é ter meu restaurante. Meu nome é Miriam e eu vou falar pra você se em 3 meses eu e o Maurício conseguimos lucrar alguma coisa, se tá dando certo o nosso negócio. A gente vende marmita, lanche, pastel e cachorro-quente. Então vamos lá. Então, será que dá lucro trabalhando por conta própria depois de 3 meses? O que eu posso te dizer é que tá dando pra pagar nossas contas. E, gente, isso era o que eu mais queria. Por quê? Porque quando a gente começou, nós estávamos no seguro-desemprego. Então, a gente pagava nossas contas com o seguro-desemprego porque não conseguiríamos nos sustentar só vendendo marmita e lanche. O nosso principal é a marmita, tá? Então, eu vou basear só na marmita. Bom, nesses 3 meses, tivemos nossos altos e baixos. Agora eu posso te dizer que a gente tá no mais alto, que a gente tá vendendo mais. Teve uma semana que a gente vendeu tão pouco, mas tão pouco, que deu muita vontade de desistir. E eu tinha jurado que eu não ia desistir, porque não é a primeira vez, nem que eu, nem que o Maurício estamos tentando o nosso próprio negócio. Não é a primeira vez, nem de um nem de outro. A gente já tentou outras vezes e não conseguimos e desistimos. E dessa vez eu falei, não vou desistir de jeito nenhum, eu vou tentar até o fim. E eu confesso que nessa semana que a gente não vendeu, eu ia desistir sim. E a gente até conversou de, assim, começar a trabalhar à noite, né? A gente trabalha à noite e tenta continua na marmita e abre mão do lanche, né? Porque a gente trabalha tanto de dia quanto de noite. E de dia dá mais dinheiro que é o da marmita. E assim, ficamos muito chateados, sabe? Cada um na sua. O Maurício falava bastante, acho que eu vou arrumar um emprego pra gente ficar melhor, né? Porque a gente já tava desesperado de não estar vendendo, né? E acabou o seguro foi tenso essa situação pra gente. Não gente, nada, iFood nada, particular nada. O particular é muito difícil alguém saber seu número e te ligar e pedir uma marmita, né? Tem que ter muita propaganda na internet, só que isso também não dá muito também não. Você tem que... Eu acho que o principal é fazer a comida tão boa que se alguém pedir indicação para alguém que compra marmita com você, a pessoa já te indique. Isso é muito bom, que aí a pessoa acaba sabendo o seu número através de um cliente seu. Então a propaganda boca a boca, eu acho que ainda é a que reina mais, apesar das redes sociais, tá? E enfim, não estamos cheios de dinheiro, podendo sair, passear, gastar dinheiro, comprar roupa, comprar as coisas, mas eu posso dizer que estamos já com 3 meses, estamos conseguindo pagar aluguel, água e luz, certo? E internet ainda, tá? E algumas continhas ainda, porque tem aquelas continhas particulares. Graças a Deus. E a gente não vai desistir, gente. Não vamos desistir. Eu quero até que assistir esse vídeo nessa parte que eu falo que eu não vou desistir, porque me passou pela cabeça desistir sim. Mas vamos continuar. Teve uma estratégia muito legal que eu quero passar para vocês, que o Maurício fez. Ele foi entregar no condomínio e levou umas marmitas a mais na bag. Ele já trabalhou com isso, tá? Ele já vendia marmita dessa forma e ele voltou a fazer isso. Antes de me conhecer, ele vendia marmita e fazia dessa forma que eu tô falando. Aí ele entra no condomínio com umas 5 marmitas, por exemplo, a mais, para os trabalhadores do condomínio. E eles compram... Gente, ele volta sem nenhuma marmita. Na semana seguinte, que a gente vendeu pouquíssima marmita, era uma segunda-feira, ele foi com marmitas a mais. E eu acho que assim, não querendo mesmo parar, tipo, querendo conseguir mesmo, ele pegou e foi, né? E começou a oferecer as marmitas e voltou sem nada.
No outro dia já tinha gente já ligando, pedindo, e foi assim uma coisa assim extraordinária, porque a gente não tava vendendo nada, de repente vender muita marmita, muita mesmo, não muitas, tá muito pro tanto que eu vendia. Tipo assim, se eu tava vendendo 5, por exemplo, nesse dia eu tava vendendo umas 15, 16, entendeu? Então assim, foi extraordinário, nos fez se erguer, né? Porque a gente tava praticamente trabalhando assim, ó, como aquele ditado, vendendo almoço para comprar a janta. Tava praticamente isso. Então, todo dia a gente vendia, já fazia o cardápio, tinha que ser um cardápio, e tem que ser um cardápio bom, né? Não tinha, tem que ser um cardápio bom. Então, entrava, a gente comprava, entrava, dinheiro a gente comprava. E estava sendo basicamente isso. E com essas vendas a gente conseguiu comprar um pouquinho, um estoque legalzinho para poder juntar dinheiro e ir trabalhando, né? Porque dinheiro faz dinheiro. Sempre pensei isso, dinheiro faz dinheiro. Então se você investe, se você tem para investir 100, você consegue fazer 200. Aí você com 200 você faz 400 e assim vai. Então precisa, né, do money. Eu até penso assim que se eu tivesse um bom empréstimo, eu pegaria uma oportunidade de empréstimo, eu pegaria, porque eu tenho certeza, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, antigamente não, mas com o pensamento que eu tenho hoje em dia, eu tenho certeza que mesmo com juros eu ia fazer o dobro do dinheiro, eu tenho certeza. Que eu não tenho vergonha não, eu vou na rua. E o Maurício também. Vou na rua, eu vendo, ofereço, sabe? Faço vídeo, faço dancinha, qualquer coisa que for preciso para chamar atenção, para poder conseguir vender, eu topo, eu faço. Só não roubo, não mato, não faço coisas ilícitas, mas no restante não tem vergonha não. Mas enfim. Aí vendemos, dessa forma que ele começou a fazer, ele já trouxe mais vendas, sabe? E tá impressionante. Eu posso dizer assim que o dia que a gente menos vende é no sábado. No domingo já tem bastante, tem muita. Por exemplo, hoje é o Dia dos Pais, né? E hoje teve bastante venda. A gente vendeu tudo e já tem encomendado pra noite 4 marmitas. E essas 4 marmitas, falando em 4 marmitas à noite, a gente tá vendendo à noite marmita também. E isso é um diferencial da gente, porque não encontra muito. É muito raro você encontrar marmita à noite. Você encontra restaurante que vende, restaurante mais chique, né? Que vende as comidas, mas marmita é mais raro. Geralmente é só de dia. Então isso está sendo um diferencial legal pra gente. É uma montanha russa. Nesses 3 meses está sendo uma montanha russa, que num dia a gente quer largar tudo, desistir, voltar a trabalhar de carteira assinada, e no outro a gente acha que a gente tá no caminho certo. Ou, por exemplo, agora eu tô achando que eu tô no caminho certo. Eu tenho certeza que eu tô no caminho certo. Mas teve um dia que eu achei que não. Não tem problema nenhum de trabalhar pros outros, de trabalhar de carteira registrada, do que for preciso. Só que eu tenho sonho. E o meu sonho é ter meu negócio próprio. O meu sonho é ter meu restaurante. Primeiro, antes de ter restaurante, meu sonho tá sendo agora ter um carrinho de lanche. Esse é o meu sonho. Que nem o Maurício queria alugar um espaço. Eu também quero, só que eu acho que não é a hora. Aí depois ele comentou do carrinho. Aí eu fiquei mais animada, entendeu? Porque eu acho que tem que ser aos poucos. Porque, exemplo, aqui em casa a gente paga aluguel. Se a gente alugar outro espaço, a gente vai pagar, além do aluguel daqui, o aluguel do espaço. E talvez não vai vender tanto, principalmente no começo. Então a gente tem que estar com umas vendas que vai dar conta de pagar aluguel de casa, de pagar aluguel do estabelecimento. E outra, eu pretendo não pagar o aluguel quando eu tiver o estabelecimento. Eu pretendo que a gente consiga uma casa, um apartamento, o que for. A gente tá procurando limpar o nome, porque, gente, eu sou de baixo, eu errei muito. O certo é você não dever e pagar certinho, mas as coisas, sabe, ruins acontecem, entendeu? E a gente, não é porque tem um nome sujo que a gente não é honesto.
De verdade, acontece. Com muitos brasileiros acontece isso. E a gente tá tentando melhorar nessa parte para poder conquistar, né, nossa casa própria, porque aí eu penso assim, ó, já pensou? E não tá difícil hoje em dia, viu? Se a gente conseguir uma casa própria, um apartamento que for, em vez de pagar R$ 1.000, por exemplo, de aluguel, e a gente pagar 500 no que é nosso, eu tenho certeza que é melhor, né? Então, eu penso assim. Mas, enfim, e agora, nesses 3 meses, bateu, assim, uma luz, né? A gente já tá com esse objetivo de conquistar um carrinho de lanche. Eu só fico preocupada porque eu não sei como que funciona aqui, né, na onde eu moro, se os fiscais não permitem que a gente vende, sabe? Como que funciona, eu não sei de nada praticamente. Mas eu sei que a coragem a gente tem de ir na rua e vender. E é isso, a gente só tem que procurar um espaço, porque aqui na frente de casa não dá, aqui é muito deserto, não passa nenhuma alma viva, digamos assim. Todo mundo dentro de casa, de final de semana não tem ninguém na rua, entendeu? Aqui é bem assim. Então a gente vai procurar um pontinho para poder trabalhar e esse é o nosso objetivo de agora. E para isso tem que ter um carro também, porque a gente só tem a moto, que é a que a gente faz entrega. Então assim, é um passo de cada vez. Eu tô falando assim, alguns planos que tá surgindo devido o que a gente tá vendo que dá certo mesmo, tá? Então eu posso te dizer, em 3 meses, dá certo sim. Dá certo de ficar rico? Bom, pra nós não deu, né? Mas posso te dizer que pagar as contas dá. Pagar as contas, comer bem, viver bem. Não com luxo, tá? Mas dignamente, tá? Como um pouquinho mais do que se eu trabalhasse para os outros ou se ele também. Eu tenho certeza, porque eu lembro que às vezes final do mês faltava, sabe, alguma coisinha, uma mistura, alguma coisa, e trabalhando para os outros e trabalhando por conta própria, graças a Deus não falta nada, ainda mais que a gente mexe com comida, né? Então, um dos lucros, né, que a gente tem, graças a Deus, é esse. E é isso, gente. Eu queria só expor um pouquinho pra vocês. Eu andei meio sumida, devido, assim, ao desânimo, às vezes, cansaço. Mas a gente não pode desistir, né? Tem que continuar lutando, que um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Mas se você gostou, me ajuda aí, curte, comenta, me dá alguma dica, porque eu sou aberta pra ouvir críticas construtivas e sou aberta para ouvir conselhos, eu gosto muito, tá bom? Valeu!